A questão 6. Dado um pentágono regular, dizemos que um ponto é legal quando? Tomem muito cuidado nessas definições da OBMAP. Em geral, as definições da OBMAP, elas não fazem sentido, mas quando a gente começa a prestar atenção nelas, é que a gente percebe, por exemplo, o que vai fazer. Na matemática, por exemplo, não existe ponto legal, mas a OBMAP vai definir para a gente o que é um ponto legal e a gente vai, a partir dessa definição, responder a questão. Então, o ponto legal, ele é um dos vértices do pentágono ou ele é a interseção dos segmentos cujos extremos são pontos legais. Então, se você pegar um segmento que liga dois pontos legais, imagine aí dois segmentos que ligam dois pontos legais. Se esses dois segmentos se intersectarem, o ponto de intersecção entre eles também é um ponto legal. Esses segmentos que ligam pontos legais, eles são chamados de segmentos legais. A figura mostra como triangular legalmente, ou seja, como decompor em partes triangulares, usando somente segmentos legais, um pentágono em 3, 5, 9 e 11 triângulos. Os pequenos círculos indicam os pontos legais que aparecem a cada etapa. Note que a decomposição na quinta etapa não é uma triangulação legal, pois uma de suas partes é um quadrilátero. Para uma triangulação ser legal, você tem que formar apenas triângulos a partir do momento que você divide ela. Então, olhando aí da esquerda para a direita, você tem aí um pentágono. A partir desse pentágono, se você faz esse tracejado aqui que eu fiz, você chega na situação, a segunda da esquerda para a direita. Estando na segunda situação da esquerda para a direita, se eu fizer esse tracejado aqui, a gente chega na divisão em 3 triângulos, como a gente pode ver. Estando na divisão em 3 triângulos, se nós fizermos esse tracejado, a gente chega na triangulação em 5 triângulos. A partir desse ponto, se eu faço esse tracejado, nós chegamos na situação ao lado. Estando na situação ao lado, se eu faço esse tracejado, eu chego então na triangulação de 9 triângulos. E claro, pegando a triangulação em 9 triângulos, se eu dividir dessa forma que vai aparecer agora aqui, eu chego na triangulação em 9 triângulos. Em 11 triângulos. Uma coisa que vocês devem observar tem determinados tracejados que, se eu passar, eu aumento a quantidade de triângulos em 2. Se eu aumento a quantidade de triângulos em 2, então, por exemplo, de 9 triângulos eu posso fazer 11. De 11 triângulos, se eu aumentar 2, eu posso fazer 13, e assim por diante. É mais ou menos essa sequência que a gente vai seguir nessa questão. Vamos lá. A letra A. Desenhe uma triangulação legal do pentágono em 7 triângulos. No enunciado tinha 3, 5, 9 e 11. Não tinha 7. Então, desenhe a triangulação em 7. Bem, seguindo a definição de pontos legais e segmentos legais, só há duas maneiras, que são as que vão aparecer representadas aí, de você triangular legalmente o pentágono em 7 triângulos. A primeira é aproveitando essa, que é a triangulação em 5 triângulos. Se eu tenho uma triangulação em 5 triângulos, eu posso pegar aqui, fazer mais 2. Quando eu fizer mais 2, eu chego em 7. A outra é essa aqui. Exatamente aquela triangulação que não era uma triangulação legal, porque formava um quadrilátero. Se nessa triangulação, você observa que eu tenho aí 5 triângulos e um quadrilátero. Se eu pegar o quadrilátero e dividir cortando em 2 triângulos, eu obtenho então 7 triângulos. Desse modo, então, só essas duas maneiras de triangular legalmente em 7 triângulos, ou de uma maneira ou de outra. A letra B. Mostre como triangular legalmente o pentágono em qualquer número ímpar maior do que um de triângulos. No enunciado já tinha 3, 5, 9 e 11, ok? Na letra A nós provamos o 7. Todos esses números são ímpares. Então agora a questão pede. Prove que qualquer quantidade ímpar ela pode ser triangulada. Então está faltando aí do 3 em diante. Bora pensar o seguinte. O enunciado já mostrou que é possível para 3, 5. Do item A nós já sabemos que é possível para o 7. Também nós já sabemos o enunciado. Se eu quiser aproveitar, que eu não vou aproveitar o enunciado não, mas poderia. Do enunciado eu já sei que é possível para o 9 e para o 11. Então vamos lá. Basta então mostrar que é possível triangular em uma quantidade ímpar superior a 7.
Para isso, observemos a triangulação legal do 7 em triângulos abaixo. Bem, na triangulação do 7, nós tínhamos isso aqui, uma das que nós fizemos. A partir dessa triangulação, observe o que está destacado em vermelho. Nessa parte que está destacada em vermelho, se eu, por exemplo, conseguir dividir ele de maneira a formar mais dois triângulos, eu consigo fazer 9. E dá para a gente conseguir. É só fazer isso aqui, ó. Eu chegar a 9. Bem, a partir dessa triangulação com 9, bora agora destacar na triangulação com 9 os que estão formados em vermelho. Está aqui, ó, a triangulação do 9, observemos o que está destacado em vermelho. Nessa que está destacado em vermelho, se eu, por exemplo, fizer esse tracejado que vai aparecer logo aqui, deixa eu só fazer a subdivisão aqui, ó. Se eu pegar e traçar dessa maneira, eu consigo transformar de 9 para 11 triângulos. Então essa é a ideia. É só você pegar o anterior e a partir dele triangular em mais dois triângulos, que eu obtenho sempre 2 a mais. Bem, destacamos agora os triângulos formados pelos segmentos em vermelho, está aí do lado, nos quais a gente pode repetir o processo gerado anteriormente e gerar mais 2 triângulos. Está aqui o processo. Vamos então pegar e dividir ao meio aqui, formando mais 2, então a gente chega a 13 triângulos. E assim por diante. Deste modo, você pode sempre repetir o processo anterior, quantas vezes você quiser, e cada vez que você repetir, você gera mais 2 triângulos. E claro, né, como a gente está em quantidade ímpar de triângulos, toda vez que eu somar mais 2, eu chego não só numa quantidade ímpar, mas também como eu chego no próximo número ímpar. Desse modo, então, é sempre possível gerar qualquer quantidade ímpar de triângulos a partir desse tipo de triangulação. A letra C. Mostre que não é possível triangular legalmente o pentágono em um número par de triângulos. Pessoal, esse item C, para você ter o estalo dessa questão, você vai precisar ter estudado muito. Então, por enquanto, vão aí pegando base, vão assistindo videoaula, vão vendo outras resoluções, para vocês irem adquirindo aí os macetes de resolução de questão. Mas esse item C da sexta questão, o raciocínio dele é muito complicado para alguém enxergar sozinho, a não ser que você esteja muito acostumado a resolver questão. Bora fazer o seguinte, consideremos o pentágono triangulado legalmente em N triângulos, onde N é o número de triângulos, e M é o número de pontos legais interiores da divisão. Então, bora imaginar que eu tenha N triângulos formados no pentágono, e que, para formar esses N triângulos, eu tenha M número de pontos legais dentro dele. O que a gente pode pensar? Nós queremos provar que esse N, que é o número de triângulos, ele não pode ser par. Obrigatoriamente ele tem que ser ímpar. É uma questão de paridade isso aqui. Como é que prova? A soma de todos os ângulos internos é 180N. Porque são N triângulos, cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus, então dá um total de 180N. Por outro lado, essa soma dos ângulos internos, ela vai ser igual à soma dos pontos que estão dentro, em volta dos pontos legais que estão dentro do pentágono, ok? Você pode pegar a soma dos pontos legais que estão dentro do pentágono, a soma dos ângulos que estão ao redor desses pontos legais, é o que eu quis dizer, mais os ângulos internos do pentágono, que é 540 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de todos os triângulos que estão dentro do pentágono, ela é a soma dos ângulos internos do pentágono, mais a soma dos ângulos que estão ao redor dos pontos legais que estão dentro do pentágono. Como é que você vai pensar isso? Se nós temos então que ao redor de cada ponto é 360 graus, a volta completa, e se são M pontos, então em torno desses M pontos nós temos 360M, isso é em graus. Só que isso somado com a soma dos ângulos internos do pentágono. A soma dos ângulos internos do pentágono é sempre 540 graus. Então isso vai dar 360M mais 540 graus. O que eu tenho com isso? Asterisco e 2 asteriscos são duas maneiras de escrever a mesma coisa, que é a soma dos ângulos internos de todos os triângulos que estão aí dentro desse pentágono. Como eles são a mesma coisa, eu posso igualar.
Então nós temos que 180n é igual a 360m mais 540. Eu vou pegar e vou simplificar todo mundo por 180. Ao simplificar todo mundo por 180, vai ficar n é igual a 2m mais 3. Isso é a sacada que dificilmente a gente tem. Pessoal, 2m é um número par, porque todo número multiplicado por 2 é par. Na hora que eu pego o 2m que é par, mais o 3 que é ímpar, sempre um par mais um ímpar dá um ímpar. Com isso, então, a gente prova, a gente conclui que o n ele é sempre um número ímpar. Desse modo, então, está aí provado, que eu já havia falado, né? Que um par mais um ímpar dá sempre ímpar. Nós vamos ter que sempre o n é um número ímpar. Desse modo, não é possível triangular legalmente o pentágono numa quantidade par de triângulos. Só é possível numa quantidade ímpar.